Nós estamos, a partir de agora, em contato com Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e segurança, para tentar entender as possíveis falhas que levaram ao desastre de Brumadinho. Gerardo, bom dia. O que mudou ou o que deveria ter mudado na segurança das barragens brasileiras após o que aconteceu em Mariana? Bom dia, César, a todos aqueles que nos acompanham pela Record TV. É um acidente de grande magnitude que não é esperado que aconteça sequer uma vez na vida útil de uma barragem, de uma instalação industrial desse tipo. Então, desde aquele acidente, desde a investigação, várias lições foram encontradas nas investigações, mas não foram de fato aprendidas. Até porque não aconteceu aí aquilo que a gente chama de abrangência, que é você replicar os resultados das investigações para as outras unidades da companhia. Isso mostra, de certo modo, uma falha sistêmica, uma falha de gestão. Infelizmente, tem acontecido processos de mudança nas governanças das empresas e uma verdadeira tropa de economistas tem estado à frente a grandes empresas de engenharia. Sim, a economia é importante, os ativos de engenharia interferem com a economia, mas é preciso uma gestão mais técnica, mais tecnológica, que priorize a questão da segurança, que tenha percepção do risco. Então, acho que houve uma falha e uma coisa que poderia ter sido feita também é um pesar maior em termos de consequências para essas empresas em gestão. Seguir o exemplo americano, que considera um problema de Estado. Então, um acidente como esse poderia ser enquadrado como um crime contra a segurança nacional, porque está interferindo com a nossa economia, interferindo com toda a nossa infraestrutura, com os nossos resultados, com empregos e principalmente com vidas humanas. Agora, Gerardo, centenas de funcionários trabalhavam exatamente ali, abaixo de onde houve o rompimento. Isso também não deveria ser proibido? Sim. Tem a parte que é de gestão e a parte técnica propriamente dita. As duas coisas têm a ver. Quando você faz uma análise de risco, qualquer instalação industrial, mesmo que não seja nem de alto risco, até uma simples instalação industrial, até mesmo um prédio de edifício, você tem que ter um plano B se alguma coisa sair errado, que a gente chama de uma rota de fuga, escape e abandono, um plano de emergência. Imagine uma instalação como essa, qual é o grau de rigidez de um plano desse. E você aí, na hora de locar o prédio que mais vai reunir pessoas por mais tempo, você coloca ele dentro da área de risco, houve uma falha na hora de considerar que área é essa, área perigosa, ou então houve aí nem houve análise, porque não é possível que um prédio seja atingido pelo rompimento da própria barragem, sendo que há um curso esperado para essa situação grave. Nas análises de risco, são postuladas os piores cenários, Então, você imagina, o que de pior pode acontecer? E qual a consequência? Vai ter um fluxo nessa, naquela outra. Então, você vai locar maior concentração de pessoas fora dessas áreas. E também, obviamente, preservar o extramuros, né? Imagine, a comunidade, tudo mais, você tem que tirar pessoas dali, você tem que ter um plano robusto de resposta à emergência. Agora, com tantas barragens do Brasil, eu acredito, milhares de pessoas vivem em torno ou em áreas de risco. O que fazer com essas famílias que devem estar, evidentemente, desesperadas depois desses dois trágicos acontecimentos aqui no nosso país? De imediato, eu proponho, assim, né, como especialista, que as próprias empresas façam uma revisão de suas análises de risco em relação ao extramuros, né, às comunidades vizinhas. Até porque, às vezes, um projeto é aprovado e na região não tem nada, não tem ninguém morando ali. Mas aí, por causa do projeto, começam a surgir comunidades e aí também tem uma participação das autoridades que permitem essa aproximação em áreas de exclusão, o que agrava as consequências, né, quando acontece um triste fato como esse. Muitas vezes as pessoas avançam em áreas achando que aparentemente elas são seguras, mas se acontecer o evento, elas vão estar bem na rota do pior dos mundos, que é, por exemplo, uma avalanche de lama, ou uma onda de choque de uma explosão, ou um gás tóxico que pode emanar de alguma
alguma instalação industrial. Então, é preciso fazer uma revisão imediata disso, a começar pelo próprio engenheiro que trabalha com isso em cada companhia. É um alerta muito grande e as autoridades precisam também fazer a gestão dessas áreas próximas a grandes complexos industriais. Gerardo, muitíssimo obrigado pela sua participação junto conosco, foi muito esclarecedor. Obrigado mesmo pela sua presença. Um excelente dia para você.